Vai reformar a sua cozinha e tá pesquisando aí dicas de decorações, dicas funcionais de execução, de reforma mesmo assim? Preste atenção que você está no vídeo certo. Pegue papel e caneta que eu vou te falar aqui agora nesse vídeo 15 itens, 15 dicas, ideias que você vai implementar na reforma da sua cozinha para você ter uma cozinha funcional, você ter uma cozinha bonita, atual e moderna. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Sou o Ed Arquiteto e nesse vídeo aqui, esse conteúdo é para fazer com que você não erre na decoração da sua cozinha, não faça nenhum tipo de serviço, trabalho, execução aí, que depois você vai se arrepender, tá certo? Que isso é muito importante também. Alguns deles aqui você vai concordar plenamente comigo. Então anote, pegue papel e caneta, volta o vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar, você que está reformando a sua cozinha, você que está construindo, você que quer dar, por exemplo, um up aí na sua cozinha, essas 15 ideias simples que eu vou trazer para você aqui agora vai te ajudar demais. Primeira dica, galera, ter um frontão do mesmo material da sua bancada. Imagina que você tem a sua bancada em um granito branco, aquele branco estelar, um branco quartzo e tudo mais, em vez de ter um frontão pequeno e um revestimento, você sobe o mesmo frontão do material da sua pia. Então olha só que interessante aqui, inclusive se você for colocar na ponta do lápis ali, é até acessível, até um custo-benefício bacana. O porquê da gente utilizar o frontão inteiro naquela nossa bancada ali? Imagina que você vai ter na bancada da sua pia um granito branco estelar, um quartzo branco estelar, enfim, tá? Não vamos falar aqui do material em si, mas vamos falar aqui do estilo, do design que você vai ter desse seu frontão. Aí você leva a sua bancada, sua pedra bonita, legal, e aí em vez de você ter só aquele frontãozinho lá de 10, 12 centímetros, você sobe inteiro o frontão do mesmo material da pedra. Então você vai ter a sua pedra e vai subir o frontão ali. Esteticamente fica mais bonito, você não vai ter aquele detalhe de elevação ali, aquele dentezinho do frontão, ok? Esteticamente é mais legal, dá mais imponência para a bancada da sua cozinha. Outra coisa também que é interessante você colocar na ponta do lápis aí e saber se realmente vai ficar legal ou não, depende do material. Tem materiais que o metro quadrado dessas bancadas são muito caros e aí compensa você fazer um frontão mesmo. Agora, se você for colocar um preço médio, tá? Um preço base aqui de materiais mais comuns, que é o granito, por exemplo, o quartzo, em relação ao comprar um porcelanato, o argamassa, o rejunte, a mão de obra do instalador do porcelanato, e aí você traz isso para o orçamento da marmoraria, você vai ver que vai sair elas por elas, vamos falar assim. O mesmo orçamento que você gastaria para colocar essa face ali, essa sua parede da sua pia em porcelanato, é o mesmo valor que você investiria em ter, em vez de um frontãozinho, um frontão inteiro na sua bancada ali, na sua pia, tá? Entre a bancada e o móvel aéreo ali, geralmente que a gente sempre tem o móvel aéreo. Então, a primeira opção aqui, a primeira dica que eu quero falar para vocês é, em vez de a gente utilizar um frontãozinho baixo, vamos tentar usar um frontão inteiro ali que esteticamente vai ficar legal e de repente pode sair o mesmo custo que você teria para colocar o porcelanato. Segundo item aqui, segunda dica que eu quero trazer para vocês, ó, deixar o espaço correto no seu roda-base. Imagina que quando você está ali lavando uma louça, preparando algum alimento, a ponta do seu pé fica batendo naquele roda-base. Então isso não pode acontecer. Você precisa deixar um espaço compatível para o uso no seu dia a dia. Essa dica aqui, ela é uma dica funcional. Tá? Você vai sentir essa diferença no seu dia a dia usando a sua cozinha, fazendo alimento, lavando louça, enfim, não importa. Você está lá encostado na bancada, na sua bancada, tá? Da sua pia, e o roda-base, alguns chamam de roda-banca. Eu gosto de chamar roda-base. Ele não é profundo, ele não tem uma profundidade ideal entre a finalização do seu móvel e o início dele, tá? Esse roda-base, geralmente ele é feito de alvenaria, e aí à frente dele ali, algumas pessoas, alguns decoradores gostam de usar o mesmo material da pedra. Eu já curto deixar o mesmo material do piso, tá? Você tá levando um porcelanato lá e você faz o roda-base com o mesmo material do piso porcelanato. Eu acho que esteticamente fica mais legal. Só que ele precisa ter uma profundidade
Você não pode finalizar o roda-base linear, bem, sabe, nivelado com o seu móvel. Porque quando você for encostar para lavar a tua louça, preparar algum alimento, o bico do seu sapato, do seu pé vai ficar batendo ali, isso vai te incomodar, vai gerar até dor na sua coluna. Então, isso é uma dica, até ergonomicamente falando, de saúde para a tua coluna. Então, você precisa deixar uma medida de profundidade ali no seu roda-base. Édipo, qual que seria essa medida ideal? O que eu uso nos meus projetos é 10 centímetros de profundidade. Acabou o móvel aqui, aí eu recuo o roda-base 10 centímetros, tranquilo. Por mais que seu pé seja uns 48, 50 aí de tamanho, mesmo assim você não vai bater na pontinha lá do seu roda-base. Então, essa dica é de execução. Quando for fazer o projeto, quando você estiver fazendo o roda-base aí da sua bancada, presta atenção nisso, porque isso vai funcionar muito bem para o seu dia a dia aí na sua cozinha. Puxador cava na própria porta, na sua própria marcenaria, seja nas portas do seu gabinete, seja na gaveta, seja no seu móvel aéreo ali, no seu armário, né? Usando um puxador cava. Vocês já viram aquele puxador cava meio 45 graus assim, na própria porta, quando você vai puxar? A gente não tem o puxador, por exemplo, em alumínio, inteiriço, de fora a fora na porta ali, o que esteticamente eu não curto. Não é que eu vou falar para você assim, arranque, remova isso daí. Não, se você tem, não tem problema nenhum, tá? Agora, num projeto novo, que você me contratasse para executar, fazer o teu projeto, eu indicaria você utilizar um puxador cava no próprio, na própria porta, na própria gaveta, tá? Isso esteticamente para marcenaria, imagine que você escolheu uma marcenaria bonita, uma cor legal, bacana, e aí você vai lá e enche de puxador. Aí, querendo ou não, vai ter uma quebra de estética ali na decoração dessa sua marcenaria. Então, o puxador cava diretamente na porta ou na gaveta é uma dica que eu trago para vocês muito funcional e também esteticamente. Existem outros modelos também de puxadores cavas, de repente você recua um pouco o gabinete, o armário aéreo da sua cozinha e deixa a porta passando um pouquinho, aí você puxa ela ali, é um outro estilo de puxador também, mas esse puxador cava é muito legal. Se você for colocar na ponta do lápis aí, o que você investiria de algum modelo de puxador que você gostou com esse modelo aqui, talvez saia também o mesmo valor ali. Então, é uma outra dica também que eu quero trazer para vocês aqui, utilizar o puxador cava na própria marcenaria, na própria porta que você tem, na sua gaveta ali, em vez principalmente de colocar um puxador inteiriço de fora a fora. LED no armário, esse aqui é bem baratinho, tá galera? Não vai aumentar o seu custo, o seu orçamento aí na sua marcenaria. Inclusive se você já tem a marcenaria pronta, feita e quer colocar esse LED no seu armário ali, abaixo desse seu armário aéreo, fica muito legal e é mais uma opção de iluminação. Tá reformando, contratou a marcenaria para fazer os móveis planejados aí da sua cozinha. Não esqueça de falar para a galera que vai fazer a marcenaria para você que você quer um LEDzinho ali embaixo desse seu armário aéreo para iluminar exatamente essa parede da bancada da sua pia. Imagine que o nosso primeiro item aqui foi o frontão inteiriço. A gente tem o material da bancada e sobe ele ali, não tem frontão. E aí você tem um LED nesse seu armário em cima que vai dar esse banho de luz aí no seu armário. Fica muito bonito. Tá? Um LEDzinho ali não vai te custar absolutamente nada para incluir no projeto. Se você conversar com a marcenaria, de repente eles até te dão de brinde, tá? Se você fechar todo o projeto na marcenaria com eles. E é muito legal, fica muito bonito. É mais uma opção de iluminação para você que gosta bastante de fazer... ficar na cozinha, fazer vários tipos de alimento, gosta de cozinhar, esse é um tipo de iluminação que você vai usar muito no seu dia a dia. Então, pense bem aí em ter esse LEDzinho. Tipo, eu já tenho o meu armário aqui, como é que eu faço para ter esse LEDzinho aqui? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link dessa fita de LED que você pode ligar diretamente na tomada, tá bom? Ela não precisa de fonte, você encaixa diretamente na tomada. Se de repente você tiver alguma tomada ali próximo, dentro mesmo do armário que ficou escondidinha lá, passa a fitazinha de LED, ela é colada com dupla face, vai lá e liga diretamente, você tem essa opção aí de ter a iluminação nessa parede, né? Abaixo do seu móvel ali, iluminando a sua bancada. Ter uma área molhada um pouco maior do que o tradicional, do que o convencional. Isso no dia a dia facilita muito o nosso uso, o uso da bancada, lavar uma louça, lavar um alimento, colocar o escorredor ali também é muito interessante. Obviamente que essa dica que eu estou falando
falando para você aqui em ter uma área molhada na bancada da sua pia, serve para quem tem uma pia grande, uma bancada grande. Se você tem um espaço na sua pia que é reduzido, você vai ter que trabalhar com a área molhada dentro do limite mesmo ali da cuba, um pouquinho maior, e olha lá, né? Agora, se você tem opção e tem uma bancada grande, por que não aumentar o tamanho da área molhada? O que é área molhada você já sabe, mas eu só vou repetir aqui e ilustrar para vocês. Área molhada é aquela área um pouquinho mais baixo que fica ali em volta da nossa cuba, justamente para quando eu estiver lavando uma louça, estiver lavando um alimento, fazendo qualquer coisa ali em cima da minha pia, ali da minha bancada, essa área molhada não vá, por exemplo, atingir o meu cooktop, não vai atingir alguma vasilha, alguma coisa que esteja ali na área seca. Então, ter uma área molhada um pouco maior, tá? E de repente até o lado direito, você que é esquerdo e tal, para colocar o escorredor, para você que não tem o escorredor na própria bancada ali, né, na sua pia, aquele escorredor embutido na pedra, você tem aquele tradicional mesmo, mais comum que eu tenho aqui em casa, é muito legal você ter uma área molhada na bancada da sua pia um pouco maior. Novamente eu repito, vale para você que tem uma bancada grande. Para você que tem uma bancada reduzida, o espaço curto aí na bancada da sua pia, não tem como fazer isso. Mas se você tiver a opção, vai reformar, vai construir, vai dar um up na sua cozinha aí, vai mudar a bancada, pensa nisso aqui, ó, ter uma área um pouquinho maior, essa área molhada da bancada da sua pia. Agora eu quero falar com você sobre o layout dessa sua cozinha. Você já deve ter ouvido falar que um layout triângulo, né, utilizando cooktop, pia e geladeira, é muito funcional na nossa cozinha, mas eu quero trazer esse item aqui para te explicar um pouco melhor. Você já deve ter ouvido alguns profissionais falar que o layout perfeito ou o layout ideal de uma cozinha é ter um formato de triângulo. O que é formato layout triângulo numa cozinha? É ter o cooktop aqui, ter a geladeira aqui e ter a sua pia desse lado aqui, ou seja, cooktop, pia, geladeira, eles têm que estar num triângulo. Só que isso é uma ideia que no nosso dia a dia de projeto, principalmente para quem mora em apartamento, não funciona. Não tem espaço, não cabe, não dá certo. O layout é apertado, o espaço para a nossa cozinha é reduzida. Então você não vai conseguir implementar isso. Então, o que eu falo? Isso seria uma ideia interessante para se utilizar em cozinha grande. Agora, imagine eu aqui e você. Temos um apartamento em que a nossa parede da pia vai ficar cooktop, pia, passa um pouquinho a área seca, geladeira. Então, tudo na mesma bancada. O ideal seria ter esse layout em triângulo, tá? Para facilitar o teu dia a dia, né? O teu uso do teu dia a dia na sua cozinha. Mas se não tiver, não se preocupe com isso que você ouve por aí. Ah, minha cozinha não ficou boa. Ah, minha cozinha não ficou legal porque não ficou com layout triângulo, não ficou com o que eu vi na internet e tal. Não se preocupe com isso. Se preocupe em usar e abusar o máximo possível do espaço útil que você tem na sua cozinha. E deixe um pouquinho de lado essa ideia de layout triângulo na sua cozinha, tá bom? Use o que você tem. Tente aprimorar, aperfeiçoar esses espaços que você tem aí. Se o cooktop está aqui, tem a sua área molhada ali, já em seguida da sua cuba, da sua pia, e tá a geladeira no canto, e tá te servindo, tá ficando bom, você consegue utilizar a sua cozinha perfeitamente, ok, não tem problema nenhum. Essa ideia de utilizar um triângulo aqui, layout, é só para quando a gente tem muito espaço e para quando a gente põe no projeto essa ideia para o cliente e o cliente aceita também, porque se ele não aceitar, se você me contratar e falar assim, eu não gostei dessa ideia de triângulo aí, por que a pia tem que ficar aqui, o cooktop tem que ficar desse lado e a geladeira aqui? Eu vou ficar rodando, vou ficar girando aqui que nem um besta, que nem um tonto aqui? Não, ok? Então faça aquilo que vai funcionar para você, deixando de lado essa ideia aqui que muitas vezes, quando a gente vai projetar uma cozinha, não funciona. Revestimento somente na parede da pia. O que é muito legal, o que eu já estou usando muito nos meus projetos, é utilizar o porcelanato, né, somente na parede aonde vai a nossa pia, ou de repente o cooktop. Preste atenção que isso aqui também é uma economia para a tua cozinha, tá certo? Nos meus projetos atuais, eu prezo muito em dar a dica, a ideia para o meu cliente, em colocar o revestimento porcelanato ou uma pedra e tudo mais, somente na parede da pia.
tá certo? Aonde está a pia e aonde está o cooktop, o fogão, por exemplo, nessa parede a gente usa o revestimento, seja porcelanato, seja o próprio o granito, enfim. Agora, revestir toda a cozinha com porcelanato, com pedra, eu já não curto, eu já não gosto, tá? A ideia é você deixar o ambiente mais clean possível, mais leve possível. Ah, Edipo, você tá falando isso? E como que fica a questão de utilizar essa tinta nas outras paredes? Tá? Cozinha, preste atenção, pense comigo aqui, ó, cozinha. Geralmente a gente tem muito gabinete, a gente tem muito armário. Tá? Então já meio que elimina essa questão de ter revestimento nessas outras paredes. Outra situação, se eu acabei de falar para vocês que a gente deve ter um revestimento somente na parede da pia, por que colocar nas outras paredes? Vem a ideia de utilizar a tinta. Ah, mas a tinta vai manchar, a tinta vai sujar. Você pode utilizar uma tinta epóxi à base de água, que é muito boa, fácil de limpar e muito resistente. E para a parede de cozinha, que são poucas paredes que vão aparecer, justamente por causa dos armários, o galãozinho que você comprar de tinta epóxi é baratinho, você só vai gastar um galãozinho, vai conseguir pintar as outras paredes lá. Então é uma ideia, ok? É uma sugestão que eu quero mostrar e trazer para vocês aqui, ter o revestimento, seja ele em porcelanato, alguma cerâmica que você goste, somente na parede da pia, deixando livre as outras paredes. Marcenaria sem espelho ou sem vidro. Sabe aquele móvel aéreo que fica ali acima da bancada da nossa pia? Imagina você que tem isso, um espelho, né? Que tem o vidro, o espelho nessa marcenaria. Eu quero te trazer aqui uma outra visão agora. Olha só, eu trouxe aqui em vídeos anteriores essa dica, essa ideia aqui, esse item que eu perguntei para vocês, tá? Galera, o que vocês acham? Vocês usariam o espelho naquela porta aérea aí nesse armário teu na tua cozinha? Eu recebi 90% de mensagens aqui, de respostas nesse vídeo que não. Olha, é ruim de limpar, suja muito fácil, qualquer fritura que a gente vai fazer já respinga, já deixa muito sujo. A gente tem que estar limpando constantemente porque ele mostra mais a sujeira, né? Então 90% das pessoas que me responderam foi que não utilizaria o espelho nessas portas aéreas aí desse nosso armário. 10% falou assim, não, eu usaria, eu gosto, eu curto. Então é uma visão que eu gostaria de saber de você. Você usaria espelho nessas suas portas aéreas na sua cozinha? Eu não usaria, tá? Vou ser sincero para você aqui, volto a falar. Se você me contratasse para fazer um projeto hoje para você da sua cozinha na marcenaria, eu não utilizaria portas com vidro, com espelho nessa parte alta aí. Na parte baixa geralmente a gente não usa mesmo. Agora na parte alta eu também não colocaria, justamente por não ser um item, não ser um tipo de situação muito funcional no dia a dia, tá? Imagina que eu coloque e depois, passado um ano, você vai me xingar. Puxa, suja muito fácil. Eu acho que poderia ter colocado só a porta mesmo, a marcenaria aqui. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui sobre esse item, se você usaria ou não o espelho nas portas do seu móvel na sua cozinha. Cuba embutida, isso aqui, galera, é situação obrigatória para você que quer ter uma bancada, né? A bancada da sua pia funcional tem que ser cuba embutida. Essa aqui foi também uma outra pergunta que eu fiz para vocês em vídeos anteriores. Qual as cubas que você usaria na sua cozinha? Embutida? Abaixo ali da nossa pedra, do nosso material, nivelada com a pedra, ou uma cuba de sobrepor? A cuba embutida foi 95% respondida que sim, que positivo, que usaria sim. A cuba de sobrepor foi praticamente a que ficou em último lá. E a nivelada também foi legal, só que ela tem um precinho, depende do modelo. A cuba que é nivelada com a pedra, ela tende a ser a mais cara, tá bom? Dentre essas três aqui, embutir, sobrepor e nivelada, tá? Mas, pensa comigo, ó, é só a gente colocar aqui, troca de opiniões, eu saber de você, eu tô falando pra você aqui e você responder pra mim aqui nos comentários. Imagina que no seu dia a dia, você que tem uma cuba de sobrepor, ela vai criar aquela leve saliência ali, aquela leve lombadinha que tem ali na nossa pia. E aí pra puxar a água pra dentro da pia é um trabalho, não é? Vai ficar mais ruim de você fazer a limpeza, sabe, acumular um pouquinho de sujeira ali em volta na borda dessa sua cuba. A cuba embutida ou a cuba nivelada, não temos esse problema. Então, a gente está falando aqui, eu quero que você entenda, ok? Não é que eu estou falando para você, nunca use cuba embutida.
Apesar de que se você me contratasse para fazer o projeto, eu não usaria. Eu usaria a nivelada ou a embutida. Agora, não é que você não pode usar. Se você gosta desse modelo, não tem problema nenhum. Só que para o dia a dia, você vai concordar comigo. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer a limpeza, a manutenção ali da sua bancada. Filtro de água, aquele filtro tradicional que a gente tem, ele deve ficar na parede e não em cima da bancada da sua pia. Tem um filtro de água aí na sua cozinha, que é natural, é o normal a gente ter. Eu tenho aqui em casa um filtro de água. Outras pessoas têm, às vezes, o filtro na própria torneira. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não curte. Eu já gostaria de saber a sua opinião. Você é daqueles que prefere o filtro tradicional, aquele que a gente sempre tem, ou um filtro na torneira? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Mas qual que é a dica que eu quero trazer para vocês aqui, ó? Ter um filtro de água na sua cozinha, natural. Só que na minha opinião e nos meus projetos eu sempre busco deixar ele na parede, nunca em cima da bancada, ok? Só se não tiver jeito. Só se não tiver como, se você for perder muito espaço e o espaço do seu armário aéreo já for reduzido. Aí, beleza, você deixa em cima da sua bancada. Mas fora isso, sempre na parede. Deixa a sua bancada livre, fica tranquilo ali para você limpar, fazer qualquer coisa na sua bancada. O filtro na parede, ele já fica bem fixado, bem legal. Tem situações em que dá para fazer até uma caixinha de marcenaria para esconder ali aquela mangueirinha, a tomada atrás dele, tá? Eu já fiz isso, teve um projeto que eu já fiz assim. Então, minha dica e minha ideia para você é, vai colocar o filtro, vai planejar, tá reformando a sua cozinha e aí pense bem, coloque o filtro, o ponto de água, o ponto de tomada lá para ligar ele na parede, nunca na bancada. Agora, se você já tinha a sua cozinha, se você comprou um apartamento, uma casa e não vai fazer a reforma agora, não tem jeito, tem que deixar em cima da bancada lá. Mas mesmo assim ainda dá para colocar umas buchinhas ali e colocar o filtro na parede para deixar livre a sua bancada. Uma dica bem legal e muito funcional para o dia a dia aí na sua cozinha. Lixeira na bancada da sua pia aí na sua cozinha. Você usaria? Eu particularmente não gosto e não indicaria num projeto novo. Muitos clientes, quando a gente vai fazer projeto, me pedem, Ed, não esquece da minha lixeirinha, tá? Lixeira, tem que ficar na área molhada ou tem que ficar na área seca da bancada? Preste atenção nessa dica que eu vou te falar aqui agora. Lixeirinha, você definiu que quer uma lixeira na bancada aí da sua pia, beleza? Ok, sem problemas. Na minha opinião, ela tem que ficar na área seca, nunca na área molhada. Essa é minha opinião. Se não tiver jeito, não tiver como e você tiver que colocar na área molhada, beleza. Agora, se o projeto cabe e tem como, sempre na área seca a lixeirinha. Mas eu sou daqueles que não gosta de ter a lixeira na bancada, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Se você me contratasse para fazer um projeto, eu falaria para você, olha, não vamos colocar a lixeira aqui na nossa bancada não, tá? Primeiro, a gente não consegue ter uma lixeira grande nessa nossa bancada, vai ter que ser pequenininha ali, tá? Segundo, eu não sei, eu não acho muito higiênico ter uma lixeirinha na bancada. Não estou criticando você que tem, pelo amor de Deus, tá? Você que tem uma lixeirinha aí na bancada da sua pia, não estou te criticando. Eu só estou falando que num projeto que eu for fazer, eu não colocaria. Eu gosto mais de colocar uma lixeira, por exemplo, em duas situações. Aquela de piso mesmo, tradicional, que você aperta o pé lá e tal, ou uma lixeira embutida no próprio gabinete ali do armário, o que também é muito comum. Agora, em cima da minha bancada, eu não curto, eu não gosto, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você colocaria uma lixeirinha na bancada da sua pia? Na sua pedra nova que você vai fazer aí? Responde para mim aqui. Tipo, sim, usaria a lixeira na minha bancada. Tipo, não, concordo com você. Tem que ser aquela lixeira tradicional lá de piso ou de armário. Tomada 220 volts. Vocês não imaginam o quanto faz diferença você ter um ponto 220 na sua cozinha. Para nós que moramos aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, aqui a gente tem a tensão 127 e 220 volts, tá? Mas tem locais aqui no Brasil em que só existem 220 e aí todos os equipamentos são 220 nessas regiões. Nordeste é mais comum assim, Sul também. Agora aqui no Sudeste é muito comum a gente utilizar 127 volts para fazer todos os pontos de tomadas na nossa casa. Quando a gente vai fazer na cozinha, pensa o quão importante é você ter pelo menos um ponto em 220 lá na bancada da sua cozinha.
por mais que você tenha todos os aparelhos da sua cozinha 127 volts. Mas deixa pelo menos um pontinho, sabe? Aquele pontinho, por mais que ele fique lá do lado da geladeira, no cantinho, escondidinho lá e tal, mas deixa pelo menos um ponto 220 na sua cozinha, com uma tomada de uso geral lá e tal, para que você tenha essa opção, porque uma hora que você for precisar usar algum aparelho, algum equipamento que só tem na tensão 220 e tal, algum aparelho potente, alguma coisa assim, você já tem. Tá? Então, às vezes, para fazer, não deixei, ponto nenhum 220 aqui. Aí, para fazer a alteração, a mudança, vai gerar um pouquinho de transtorno, vai de repente até um quebra-quebra. Então, já tá na reforma da sua cozinha, já tá fazendo ali a parte elétrica, já pede pro eletricista, ó, deixa um ponto 220 aí para mim, porque vai que eu uso, né? Então, é uma dica bem legal para vocês também. Porcelanato acetinado no piso, ok? Eu sou a favor de utilizar material em porcelanato, inclusive acetinado, no piso da nossa cozinha. Já recebi aqui várias perguntas de vocês falando, Edipo, você recomenda utilizar vinílico no piso da minha cozinha? Edipo, você recomenda utilizar piso polido, porcelanato, alguma cerâmica polida no piso da nossa cozinha? Eu acho que não. Tá? Eu não indicaria vocês utilizarem piso vinílico na cozinha e um porcelanato polido na sua cozinha. Eu sou daqueles que gostam de projetar e indicar para o cliente o material sempre em porcelanato para piso, ok? Sempre porcelanato. E na cozinha e banheiros também, pegando o gancho aqui, e também lavanderia, acetinado. Tá? Para você que não consegue diferenciar o que é um polido e um acetinado, é simples. Polido tem brilho, acetinado não tem, é fosco. O que isso te traz de diferença no seu dia a dia? É questão de segurança. O acetinado te dá um pouquinho mais de abrasão, você se sente mais seguro em andar, ele não vai escorregar tanto, para falar mais claramente. O polido, molhou, ele fica mais escorregadio, isso é natural. O polido vamos deixar para a parede, o porcelanato na parede, mas no piso, porcelanato e inclusive acetinado. Iluminação funcional em branco neutro. Você tem que ter uma iluminação centralizada com uma luminária principal utilizando em branco neutro. Quer utilizar a branca quente, a iluminação branca quente, que é aquela mais amarelinha, para sua cozinha? Não tem problema nenhum. Você pode utilizar. Se você gosta e quer utilizar, não tem problema nenhum. Use. Agora, nos projetos atuais que eu faço, eu sempre indico para os meus clientes utilizarem branca neutra no teto da cozinha, ok? Para deixar um ambiente mais clarinho, mais agradável para ele utilizar no seu dia a dia. E principalmente, cozinha, galera, a gente tem que ter uma iluminação principal funcional. Seja aquelas luminárias de embutir, seja aquelas mais compridas, seja perfil de LED, mas tem que iluminar. Tem que ser iluminação funcional. Entrei na minha cozinha, apertei a tecla lá, o interruptor, tem que ficar bem iluminado. A sua cozinha é um local onde você precisa ter atenção, você vai estar a todo momento fazendo o cozimento de alimento, cortando alimento, limpeza, então você precisa ter uma iluminação funcional. E a dica que eu te dou é utilizar a iluminação em branca neutra, ok? E uma luminária boa, com a capacidade de iluminação boa, grande, que você acenda ela, é ela que você vai utilizar no seu dia a dia. Você pode ter spots na sua cozinha? Pode. Você pode ter perfil? Pode. Pode ter uns pendentes lá em cima do balcão? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ter vários tipos de iluminação, mas a iluminação principal, aquela luminária grande que vai iluminar, essa não pode faltar. E por fim, galera, a torneira, eu quero falar com vocês aqui agora de dois modelos, tá? Eu sou a favor daquela torneira mais clean, mas tem muita gente que gosta da torneira gourmet. Antes da gente falar desse último item aqui, da torneira especificamente, alguns itens que a gente viu aqui nesse vídeo, eu estou deixando o link de compra deles aqui embaixo na descrição. Se você, por exemplo, se interessou pela cuba de embutir, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. O LED, aquela fita de LED que você pode colocar embaixo ali do armário, vou deixar também. Então, a lixeirinha, por exemplo, embutida, ou a lixeirinha de chão, vou deixar também para vocês aí. E agora a torneira, eu quero falar com você sobre a torneira aqui. Eu sou um defensor, e você que me acompanha aqui sabe, de utilizar uma torneira mais limpa, mais clean, mais leve, que inclusive tenha filtro nela. Obviamente é um valor mais agregado, né? Ela custa mais.
Outras pessoas já me responderam aqui falando que gostam da torneira gourmet, né? Não tem problema nenhum. No meu projeto atual, eu indicaria você utilizar a torneira mais lisa, mais clean, mais limpa. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição o link de alguns modelos para vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Agora, não é pecado nenhum você utilizar uma torneira gourmet. Se você gosta, acha legal, acha funcional, não tem problema nenhum. Só que eu sou a favor de utilizar uma torneira mais limpa por um único motivo. Tem vários, tá? Existem algumas vantagens e desvantagens da torneira gourmet, tá? Entre elas, a vantagem que eu acho da torneira gourmet. Ela tem um alcance legal, tem um chuveirinho e tal, vai funcionar muito bem. Desvantagem, ela é muito grande, geralmente uma torneira gourmet é muito grande, ela ofusca muito ali a sua decoração. Tem materiais, se você não comprar um material bom, ela vai enferrujar com facilidade, né? Ela, por ser uma torneira grande, se você coloca a torneira fixada diretamente na cuba, ela vai dar manutenção mais rápido, porque ela balança muito por causa do seu tamanho. Tá certo? Então, uma torneira mais clean, mais leve, mais limpa, mais suave, eu acho que vai cair muito melhor em relação a uma torneira gourmet. Mas se você tem, ou se você quer colocar, não tem problema nenhum. Beleza, galera? Então, são aqui, ó, 15 dicas, na verdade, né? Não são nem 10, são 15, na verdade, que você pode ter aí na sua cozinha funcionais, dicas que vai fazer com que a sua cozinha funcione bem no dia a dia do seu uso aí na sua cozinha. Alguns itens baratinhos que você pode economizar comprando e alguns deles aqui para você já fazer na fase da execução dessa sua cozinha, tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido, gostado desses itens aqui. Se você curtiu, gostou e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Os links de alguns produtos que eu falei para vocês aqui estão na descrição do vídeo aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.